tudo bem? Eu quero falar nessa semana de uma das coisas mais espetaculares que aconteceram na literatura dos últimos tempos, que é a publicação da série Minha Luta, uma série autobiográfica em 6 volumes do escritor norueguês Karl Ove Knausgaard. Talvez você já tenha ouvido falar dele ou lido alguma coisa na imprensa, porque ele virou uma espécie de febre mundial. Um ponto que eu acho interessante discutir aqui é o seguinte: um sujeito que é best-seller ou uma escritora que é best-seller, essas pessoas podem escrever boa literatura? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu conheço muita gente que torce o nariz quando um escritor faz sucesso, mais ou menos assim: se faz sucesso, não é bom. Então, para a literatura ser boa, para essas pessoas, o escritor não pode fazer sucesso. Eu acho que isso é um equívoco, tá? Eu poderia dar alguns exemplos de grandes escritores e grandes escritoras que foram best-sellers do seu tempo. O exemplo que mais me chama a atenção nesse momento é o exemplo do Dickens, no século XIX, na Inglaterra. Ele vendia milhões de exemplares dos seus livros, os seus textos eram acompanhados por milhões de pessoas na Inglaterra naquela época. Então sim, eu acredito que é possível ser best-seller e ao mesmo tempo escrever texto de alto nível. E é o que nós encontramos aqui no texto do Karl Ove Knausgaard. Relembrando, são 6 volumes, total de páginas, quase 3.000. É uma epopeia para o leitor, é uma epopeia para a leitora. Vocês vão perguntar, mas Neto, eu consigo encarar uma coisa dessas? E aí que vai o milagre da prosa do Karl Ove. Consegue. O texto é extremamente acessível, mas não é só por isso que eu acho que essa série ela é espetacular. Tem outros elementos que podem explicar isso daí. Por exemplo, eu gostaria de dizer que esse livro, essa obra gigantesca, faz uma mistura que eu acho muito interessante, muito saudável, de vários níveis de cultura, vamos chamar assim. Você encontra, por exemplo, páginas e mais páginas de referências à cultura pop, ao rock and roll, ao movimento punk. Você encontra reflexões filosóficas mais sofisticadas, vocês encontram referências à literatura clássica, vocês encontram também cenas que são muito engraçadas. Por exemplo, no segundo volume, o Karl Ove está com uma filhinha pequenininha e vai a uma festa de crianças e ele gasta 40 ou 50 páginas escrevendo uma simples festa. Vamos pensar, não, mas deve ser chato pra caramba. Pelo contrário, nossa, então deve acontecer alguma coisa muito espetacular nessa festa. Também não. E aí, essas páginas que eu acabei de mencionar, elas mostram muito bem que o que conta na literatura não é o que se está narrando, mas como se narra alguma coisa. E o Karl Ove consegue fazer isso muito bem. Tem mais um elemento que eu acho espetacular nesse livro. Esse livro ele é inteiramente autobiográfico. Ou seja, o Karl Ove usa 3.000 páginas para falar da sua vida. E como vocês sabem, a vida de todo mundo ela é muito rica. Nós temos momentos muito tristes, momentos muito alegres, momentos em que nós achamos que estamos no paraíso, momentos em que nós achamos que nós estamos no inferno, empolgações, decepções, bobagens. E o mais interessante disso tudo também é que o Karl Ove ele é impiedoso com ele mesmo. Ele não fica se elogiando, ele não fica se gabando. Muito pelo contrário, há momentos em que ele é implacável. Ele fala dos seus defeitos, das suas falhas e das suas manias. Qual é o resultado disso tudo ao final dessas 3.000 páginas? A gente conhece profundamente a vida desse sujeito muito interessante do Karl Ove. A gente passa a ver o mundo a partir de várias camadas. A gente tem uma noção da complexidade que é a vida. Uma última recomendação que eu dou é a seguinte: não leiam essa obra de forma picada. Tentem ler de uma forma mais intensa. Se vocês deixarem um pouquinho por dia, perde a graça, perde o sabor. Então, tentem ver se vocês conseguem reservar um tempo. Aqui no Brasil, só saíram os 4 primeiros volumes. A ideia é que os 2 últimos saiam até o final do ano. Eu fico bem tranquilo para dizer o seguinte para vocês: esse tipo de leitura é indispensável. Ela mudou minha vida para melhor. E eu acho que vocês merecem esse tipo de experiência. Certo, pessoal? E aí eu espero vocês na semana que vem para a gente comentar mais alguns outros livros, mais algumas outras obras, tá bom? Um abraço.